Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, da STEP de Sociologia. Trago para vocês nesse vídeo a revisão da nossa avaliação argumentativa de Sociologia, cujo conteúdo são os movimentos sociais e a relação entre violências e as desigualdades sociais. Os movimentos sociais que caíram na prova são movimento negro, movimento feminista, movimento LGBTQIA+, movimento estudantil, movimento ecológico. E as violências, os tipos de violência. O que é violência e os tipos de violência? Os tipos de violência são violência física, violência psicológica, violência moral, violência simbólica, violência econômica, violência social, entre outras. E essa relação da desigualdade social que a gente possa estabelecer. Na nossa avaliação argumentativa, é bom lembrar que, na hipótese, você vai responder de forma direta ao que foi perguntado. E no argumento, você vai justificar a sua resposta com os filósofos estudados, com os sociólogos estudados, com as teorias estudadas que estão aqui nesse vídeo. Esse vídeo é uma breve revisão de tudo que a gente viu no trimestre. Então, por isso ele pode ficar um pouco entre 30 a 40 minutos, mas é tudo que a gente viu, tá bom? Bom, aí a gente vai partir para o próximo conteúdo. Definindo e caracterizando os movimentos sociais. Os movimentos sociais estiveram e estão presentes na história de todas as sociedades e culturas. E temos que compreendê-los como um fenômeno intrínseco às sociedades e resultante sempre de algum tipo de conflito. Entendendo desta forma, podemos dizer que os movimentos sociais estão relacionados àquilo que a gente chama de mudanças sociais. Essas transformações ocorrem porque sujeitos, cidadãos ou grupos que não concordam com determinada situação procuram diversas maneiras para modificá-la, lutando pela conquista de direitos sociais, econômicos e políticos. Então, tomando esta ideia, entendemos que a reivindicação de direitos é o elemento gerador dos movimentos sociais. E estes, portanto, devem ser entendidos como resultado de conflitos sociais presentes nas diversas sociedades. E por que acontecem esses conflitos? Simplesmente porque, diversas vezes, as sociedades não são homogêneas e se divide a partir de interesses de classe, de gênero, etnia ou até mesmo de orientação sexual e de geração. A existência de grupos de opressão e oprimidos em relação a essas questões sempre significa a reafirmação de algum tipo de conflito, que se encontra na origem ou na organização de movimentos sociais em uma determinada sociedade, muitas vezes gerando a carência de bens materiais e culturais de uns em relação a outros. A partir disso, grupos sociais que se sintam prejudicados ou oprimidos de alguma forma vão se organizar a fim de eliminar ou, pelo menos, amenizar a opressão. A essa união chamamos de ações coletivas, que é um objeto muito importante para entendermos que os movimentos sociais possuem uma relação de conflito entre o Estado. Um conflito entre o Estado e a sociedade. Por quê?
nem sempre o Estado satisfaz a vontade coletiva, se restringindo à vontade daqueles que dominam os recursos materiais da sociedade e a seus interesses. Enquanto os movimentos sociais desejam modificações, mudanças, o Estado, na maioria das vezes, deseja manter a ordem das coisas. Ou, como dizem os sociólogos ou os estudiosos, status quo, já que quase sempre ele representa os interesses das classes dominantes. O movimento social só tem força quando possui uma proposta, um objetivo, ou seja, quando se organiza de maneira objetiva para conquistar os fins que almeja alcançar. Por isso, há necessidade de um projeto e ser desenvolvido de acordo com a orientação e ordenação política do movimento. A ideologia também é um fator importante, já que reflete a visão de mundo dos indivíduos que participam do movimento, suas perspectivas, as mudanças que ambicionam, o mundo que esperam combater ou construir de forma coletiva. A organização e a mobilização são essenciais para o sucesso político de qualquer movimento social. Por fim, a organização é a base do movimento para o seu sucesso político. Sem instrumentos eficazes de comunicação e sem recursos financeiros, mínimos, os movimentos sociais acabariam apresentando resultados bastante limitados na sua ação política. Os novos movimentos sociais, entretanto, são reconhecidos como diferenciados, não somente em termos de projetos de sociedade, mas também, segundo os estudiosos, na forma de fazer política. Um dos sociólogos, chamado Alain Touraine, filósofo francês, vai dizer que ele é o criador da sociedade, do conceito sociedade pós-industrial, ou que a gente pode chamar também de pós-moderna. Em seus estudos, tem discutido as transformações pelas quais a sociedade industrial moderna vem passando nas últimas décadas. Para ele, na sociedade pós-industrial ou pós-moderna, os conflitos não se concentram mais no elemento econômico. Os conflitos de classes que estabeleciam pelo movimento socialista se institucionalizaram, abriram espaço para outras reivindicações sociais que não são mais de cunho econômico, mas cultural. Daí a importância de movimentos como o feminista, o estudantil, o ecológico, o LGBTQI+, entre tantos outros. O objetivo desses movimentos é a democratização de acesso ao mecanismo decisório da política. E nesse contexto, o conhecimento e a informação passaram a constituir os elementos chaves desses movimentos. Apesar de afirmar que os conflitos de classes não desapareceram, Touraine considera que a relação entre as classes não possui mais a importância como antes. Com isso, o enfoque principal do seu pensamento e da sua teoria é a ação social e a capacidade de novos movimentos em direcionar o desenvolvimento do conjunto da sociedade. Para Alain, os movimentos sociais constituem um objeto do movimento social. E assim, as condições sociais, políticas e econômicas
e o contexto, como surge em diversos aspectos da sociedade, pode ser considerado novos personagens que entram em cena. E essas questões importantes nos mostram como, por exemplo, o movimento sindical operário e outras formas, diferentemente dos anteriores, se caracterizam principalmente por representarem uma luta pela cidadania, relacionada às ideias de acesso à cidade como um todo, como é o caso de associações de moradores e ampliação de direitos para as mulheres, entre tantos outros. Então, na organização desses movimentos sociais, a luta por direitos, tanto o direito à igualdade como o direito à diferença, constitui a base fundamental pela emergência de uma nova noção de cidadania. Então, a gente precisa pensar que esses movimentos, ele nos traz luz àquilo que é uma oposição que Torrone vai dizer. Que os princípios é a representação política e invoca, através disso, a intervenção do Estado contra a propriedade privada dos meios de produção. E julgar isso o sentido da história e preparar amanhãs de felicidade. Então, nesse sentido, hoje os homens fazem a sua história, mas agora sabem o que a fazem. Sabem também que a sua ação não levará à passagem progressiva ou brutal da necessidade para o da liberdade, porque jamais existirá um paraíso reencontrado ou o fim da história.